Salve, salve aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto de extrema importância, na minha opinião, que vamos falar sobre a principal carência do São Paulo nessa temporada. Que vocês sabem que é sobre o lateral esquerdo, e é claro, muitas pessoas já estão cansadas de ouvir nomes que já têm virado muita rotina aqui, que é como o de Alex Sandro, né, cara, que falamos sobre ele algumas vezes e vamos falar sobre ele porque tivemos a confirmação da situação dele. Talvez pode estar tendo uma reviravolta nas negociações entre ele e o São Paulo, e de quebra também vamos comentar um pouquinho sobre Mário Rui, que é o outro lateral esquerdo que o São Paulo também está sonhando. Esses foram os dois que o São Paulo sonhou, negociou e tentou de fato um acerto nessa janela de transferências. Lembrando, hoje é dia 22, a janela de transferências se encerra no próximo dia 2 de setembro, então, cara, realmente o tempo tá ficando curto. O São Paulo, se não avançar logo por algum lateral esquerdo oficialmente, pode acabar ficando sem nenhum. E vamos entender qual é a situação neste momento. Então, lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, deixa o seu like aí, ajuda demais aí na divulgação do vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Cara, a inscrição nova ajuda demais aí na divulgação e atingir o maior número de pessoas possível, né, cara, com os nossos vídeos. Então, se inscreve aí. Não perde tempo e vamos que vamos, porque nós vamos falar principalmente sobre o Alex Sandro, né, cara? Porque, como vocês sabem, ele foi um lateral que foi o grande sonho da diretoria, essa é a realidade. O São Paulo tá tentando agora o Mário Rui, mas como um segundo plano, na verdade, como um plano B, porque a prioridade do São Paulo desde o começo da janela de transferência, e não de agora, né, cara, de uns 3 meses pelo menos, tem sido um acerto visando um acerto com o Alex Sandro, tanto que a família dele tá dando um suporte bem bacana para essa contratação possa estar acontecendo, e o principal entrave que dificultou esse negócio, vocês sabem qual foi, né, cara? Foi sim o desejo do jogador de permanecer na Europa, tá, galera? Foi sim o desejo dele de continuar na Europa, de ficar por mais tempo lá. Ele que fez uma carreira lá na Juventus, ele tem 33 anos de idade e ele acreditava assim que ainda conseguia jogar em alto nível lá na Europa, seja em Portugal, seja na Itália, onde ele já está muito habituado. E o próprio Júlio Casares já veio ao público e falou isso, não é mistério pra ninguém. Ele quer continuar na Europa, por isso que o São Paulo não se acertou com ele até então e também tinha uma questão financeira e tudo mais. Acontece que já estamos no final da janela. E ele tem propostas em mão. Uma delas, creio eu, que ainda seja a do São Paulo, né, cara? Porque o São Paulo já tinha apresentado um projeto pra ele. Porém, foi dito que o São Paulo não avançaria por ele por conta da demora na resposta e já haveria outras opções. Porém, hoje veio a confirmação de que o jogador decidiu, eu acho que só agora, né, cara, vendo. Eu acho que foi a mesma situação do James Rodrigues, né, cara? Os caras, eu acho que eles, como o James Rodrigues, acham que teria mercado em todos os países da Europa. Que a Espanha iam ter times da Espanha querendo ele, ter times da Itália, times da Premier League. Não foi bem assim, né, cara? James Rodrigues a gente viu que rescindiu com o São Paulo porque já tinha alguns times observando ele. Ele pensou, realmente podemos, né, cara? Agora a gente vê que nem o próprio presidente da Lazio falou que não quer ele. Ontem o presidente do River Plate falou que de jeito nenhum, não queremos nada de James Rodrigues aqui. E ele ainda está sem equipe. O Alex Sandro é uma situação parecida. Achou que teria muitas propostas na Europa, não chegou absolutamente nada e hoje veio a confirmação que ele vai jogar no Brasil, tá, rapaziada? Por que ele vai jogar no Brasil, mano? Porque as propostas que ele tem em mãos são sim do futebol brasileiro. As propostas que ele tem em mão é do São Paulo. O Flamengo procurou ele também e confia nessa ajuda do Tite para poder estar avançando em um negócio por ele. Por quê? Porque o Flamengo perdeu o Vinha, né, cara? Perdeu o Vinha pro restante da temporada, que é um lateral esquerdo que chegou para ser titular. Então procurou sim o Alexandro, outra equipe também que se interessou pelo Alexandro. Foi o Botafogo, não sei quem tá jogando o Cuiabano, né, cara? O Cuiabano que tá jogando atualmente, tá jogando bem. Porém o Botafogo procurou ele também. Outra equipe também que procurou ele foi o Palmeiras, que o Palmeiras tá jogando com o Caio Paulista de titular, tem o Vanderlan ali, Caio Paulista tem jogado bem nos últimos jogos, porém não é unanimidade na torcida. E o Piquerez também perdeu a temporada, se lesionou e também perdeu a temporada. Então ele tem essas propostas em mãos. Tinha falado de proposta do Porto. Chega até a ver que o Porto tinha até interesse em contratar ele, só que por uma temporada só, e ele queria pelo menos 2 ou 3, e tinha falado também da Arábia Saudita, porém hoje vem a confirmação que ele vai jogar no Brasil, tá, rapaziada, porque ele quer fechar como equipe nessa janela de transferência, faltam 10 dias aí basicamente pra janela se fechar, não chegou nenhuma proposta da Europa, e as únicas propostas que ele tem em mão são do Brasil, então eu trouxe sim essa atualização aqui pra vocês, porque talvez volte sim a ter a possibilidade dele jogar no São Paulo, porque o principal entrave dele, que não chegou a um acerto com o São Paulo, era esse, né, cara, que ele queria continuar na Europa. Tinha a questão financeira, só que a questão financeira poderia ser contornada se ele quisesse jogar no Brasil. Porém, o principal entrave que tinha dificultado o negócio tanto com o Flamengo, com o São Paulo, que já tinha ouvido do jogador que seria a prioridade dele caso ele decidisse voltar para o Brasil, era a questão de que o desejo do jogador era jogar na Europa, né, cara. Agora sim foi confirmado que ele vai jogar no Brasil, ele não irá mais esperar por alguma proposta da Europa, só que também não significa que
eu acho que ele vinha pro São Paulo, porque o São Paulo está avançando pelo Mário Rui e está esperando a rescisão dele para poder fechar com o atleta, mesmo ele tendo despertado o interesse de outras equipes de Portugal. E o Alexandro, talvez a diretoria do São Paulo em si, nós não sabemos exatamente o que acontece, né, cara? Não sabemos exatamente o que acontece lá internamente, só que eu acho que a diretoria do São Paulo em si ficou meio irritada com essa situação envolvendo o Alexandro, que esperou muitos meses, ouviu promessas do atleta e ele não deu uma certa prioridade pro São Paulo. Essa é a realidade, né, cara? Então se eu puder falar pra vocês, apesar de ainda ter essa possibilidade, porém, eu não acho que ele vá pro São Paulo, né, rapaziada? Apesar de único entrave que dificultou a chegada dele ao São Paulo já ter sido resolvido, que era essa indecisão, seria conseguir continuar na Europa, ou seria voltar para o Brasil, beleza, agora já foi confirmado, ele vai continuar no Brasil. Porém, eu não acho que ele venha pro São Paulo, porque eu acho que a diretoria do São Paulo deve ter ficado meio irritada, né, cara, porque não se sentiu priorizada pelo Alexandre, como eu falei pra vocês. O Alexandre tratou muito mais como uma oportunidade, um plano B vir para o São Paulo, nunca deu prioridade. Falou que se decidisse ficar no Brasil, iria ouvir o São Paulo primeiramente, né, cara? Beleza, ouviu, porém ainda não teria dado essa prioridade para poder considerar de fato um acerto com o São Paulo, né, cara? E eu acho que ele vai pro Flamengo, porque o Flamengo, como eu falei pra vocês, perdeu o Vinha, e pelo que eu visto informações também que o Flamengo chegou a procurar o staff do Alexandre e até o próprio Tite teria ligado pra ele, né, cara? O Tite, que foi o técnico da seleção brasileira, que trabalhou com ele na seleção brasileira, teria ligado pra ele, e o Flamengo acredita muito nessa relação que ele tem com o Tite para poder estar acertando com o Flamengo, é claro, mas volta a ser uma possibilidade, né, cara? Já que o principal entrave, como eu falei pra vocês, foi resolvido, a outra questão era a questão financeira, mas isso poderia ser facilmente contornado, e são os únicos dois laterais que estão em negociação com o São Paulo, e que tem possibilidade de vir. Eu acho que é difícil o São Paulo conseguir fechar com outro, porque faltam 10 dias. O São Paulo já contatou o Mário Rui. Eu acho que o Mário Rui agora segue sendo o plano A do São Paulo. Tem a possibilidade de não acontecer, porque tem a possibilidade de não conseguir a tempo a rescisão com o Napoli. Pode acontecer, ou dele mudar de ideia e acabar indo para alguma dessas outras equipes interessadas. Pode acontecer também, e eu creio que por essa possibilidade de ainda não dar 100% certo, o Alexandro volta a ser uma possibilidade no São Paulo. Até porque se não for Mário Rui, se não for Alexandro, não vai ser ninguém, né, rapaziada? Porque não vai ter tempo do São Paulo conseguir ir atrás de outro, estudar outro, mapear outro, conversar e tal, e tentar um acerto. Não tem tempo suficiente para isso. Então, como o São Paulo já negociou com o Alexandro, já apresentou o projeto pra ele e tudo mais, caso não dê certo com o Mário Rui, e caso ele volte a mostrar alguma intenção de fechar com o São Paulo, pode ser, por que não também, né, cara? O Alexandre poderia estar optando no São Paulo, só que eu acho que agora tá bem distante, eu acho que isso é bem difícil, pra não dizer impossível de acontecer, né, rapaziada? A questão ainda é o Mário Rui, é capaz ainda do São Paulo nem acertar com o Mário Rui e o Alexandre já acertar com outra equipe brasileira. Eu acho que pode sim ser a tendência, e no final das contas, São Paulo pode acabar ficando sem ninguém, né, cara? Porque também não se é certeza que o Mário Rui vai conseguir acertar a tempo essa rescisão junto à Napoli. É a tendência que aconteça. Porém, ainda não sabemos, né, rapaziada? Mas aí, deixa a sua opinião nos comentários. Quem você gostaria de ver no São Paulo? O Mário Rui ou o Alexandro? É claro, vai dividir muitas opiniões. Deixa aqui o que você acha disso tudo. Eu ficando por aqui. É claro, o São Paulo tá vendo diversos nomes, mas pode ser que fique sem ninguém no final das contas por conta dessa lerdeza da diretoria em acertar com alguém, né, cara? Me deixa muito preocupado. Mas deixa aqui nos comentários o que você pensa disso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E falou!